a formação ali do zigoto. Algumas coisas que vão acontecer do primeiro até o 7º dia de gestação. Lembrando que o ovócito ele fica ali parado na tuba uterina por até 48 horas, esperando o espermatozoide chegar. E nisso o espermatozoide ele não vai às cegas, né? Ele tem ali o ovócito ele fica liberando sinais químicos através da corona radiata. Então o espermatozoide meio que tem um caminho ali que ele pode seguir. E aí a primeira fase que a gente tem é justamente o momento em que o espermatozoide vai encontrar esse ovócito. Vou copiar uma imagem aqui, vamos dar uma olhada. Então a gente tem aqui o nosso espermatozoide, né? Aqui, lembrando onde tem o núcleo, onde tem os cromossomos, e aqui é a acrossoma, o acrossoma, que é onde está protegendo esse núcleo que contém aqui o DNA. E o primeiro momento, o espermatozoide ele encontra o ovócito, né? Normalmente ele não está sozinho, vários espermatozoides encontram o ovócito e ele está se movimentando ali com um flagelo para chegar. Esse acrossomo, ele vai liberando aqui, ó, não dá para ver aqui nesse 2, algumas enzimas que vai fazer com que essas células da coroa radiata, elas vão se afastando. Então essas células vão abrindo ali um espaço para passagem do espermatozoide, né? Ele vai perfurando ali, abrindo um espaço na corona radiata. E quando ele termina de passar pela corona radiata, ainda gerando essas enzimas, a gente entra na fase 2, que é quando ele começa, que é aqui onde está o 3, né? Que é quando ele começa a penetrar ali a zona pelúcida, que essas enzimas elas vão fazendo buracos e desfazendo ali a zona pelúcida. Deixa eu pegar uma outra imagem. Depois eu volto naquela. E aí, quando um espermatozoide entra, quando um espermatozoide entrou aqui, ele já está sem aquela proteção da crossoma, né? Você vê aqui que a cabeça dele ela está mais exposta, não está protegida igual a outra. E a membrana plasmática desse espermatozoide, ela se funde aqui com a membrana plasmática do ovócito, né? E quando acontece essa fusão, ele vai liberando ali perdão, vai liberando vai fazendo uma reação ali que vai uma proteínas, vai liberando algumas proteínas que vai fazendo uma barreira protetora aqui em volta. Embora a coroa radiata ela tenha se desfeito ali parte dela por causa das enzimas do acrossoma, é, essa reação entre as membranas plasmáticas faz com que uma barreira protetora se forme ali, o que vai impedir a entrada de outros espermatozoides dentro daquele ovócito. Por que é importante impedir essa entrada, né? Porque o gameta que a gente que feminino é N, o gameta masculino também é N, e a gente quer um concepto com dois N's, né? A célula ela normal, ela tem dois N's de cromossomo, 46 cromossomos. Se entrasse mais um espermatozoide, a gente ia ter três N's, dois N's masculino, um N feminino, o que ia acabar uma célula de 69 cromossomos. Isso é tipicamente um aborto. Não existe um ser humano com 69 cromossomos. Então, poderia até ter uma implantação ali,
mas não ia ter um desenvolvimento de um feto, ia desenvolver no máximo os anexos embrionários e ia ter, consequentemente, um aborto por causa disso, né? Então, a fase 3 acontece isso. Funde as membranas plasmáticas do espermatozoide e do ovócito, faz essa liberação de proteínas que vai formar uma barreira ali em volta da zona pelúcida, impedindo a entrada de novos espermatozoides. Não sei se tem mais alguma coisa. Não, aqui só tá. Aconteceu isso mesmo, né? Chegou, a crossoma liberou enzimas, abriu espaço na corona radiata, liberou mais enzimas, abriu espaço na zona pelúcida. E aqui o citoplasma do espermatozoide, ele vai. Desculpa. A membrana plasmática do espermatozoide ela vai se fundir aqui no citoplasma do ovócito. E aí a fase 4, o que acontece? Finalmente o espermatozoide está aqui dentro. No momento que ele está aqui dentro, é quando acontece lá o final da da segunda divisão meiótica do ovócito, né? A gente tinha começado ela lá na ovulação e agora termina com a fecundação, o, quando o espermatozoide finalmente está dentro aqui do ovócito e com a membrana plasmática fundida entre um e outro. Aqui, a cabeça do espermatozoide, ela se amplia, porque a informação genética do espermatozoide está toda enroladinha, né? Ele é bem pequenininho. Então, essa cabeça ela se amplia, fazendo com que solte um pouco dessa informação genética. Essa parte eu não sei explicar muito bem, perdão. Mas meio que desenrola ali essa informação genética, porque o próximo passo vai estar numa combinação, né? A gente vai ter que ter uma combinação genética ali entre um e outro. Então, nessa fase 4, aumenta essa cabeça e o pronúcleo feminino, ele está aqui ainda separado, né? O pronúcleo masculino, ele vem da cabeça aqui, na hora que abre essa cabeça para liberar os cromossomos, e aí forma o pronúcleo feminino, vindo do ovário, e depois na fase 5 forma o pronúcleo masculino. O espermatozoide ele vai perder essa cauda dele, ela vai se degenerar, esse flagelo, para nutrir o zigoto na fase 5. E por fim, na fase 6, é quando tem uma fusão desses pronúcleos. O que isso quer dizer? Não fica mais separado. O pronúcleo feminino e o masculino, eles se juntam com qual intenção? De que finalmente se junte e tem ali essa combinação genética, esse crossover, né? O que é chamado de crossover. Então tem uma lise ali, uma quebra dessas membranas que separam os prosnúcleos, né? E tem uma condensação entre os cromossomos. Então a gente tinha antes duas células com 23 cromossomos, né? Quando entra ali o espermatozoide dentro do óvulo, fica dois núcleos separados, com dois pronúcleos separados, com 23 cromossomos. E aí, na última fase da fecundação, esses dois pronúcleos se fundem, formando o que é conhecido, que a gente tem como, como o zigoto já, né? E tendo essa combinação genética, você vai juntar cada partezinha do cromossomo de um lado do feminino e masculino, formando ali uma célula com 26 cromossomos. 46 cromossomos. Eu sinto com 26, perdão. E aí tá pronto para a próxima fase, que é a fase de clivagem, a parte que vai começar uma sequência de divisão ali para a formação desse zigoto. Mas então, resumindo aqui, a fase 1, o meu espermatozoide ele chega no meu óvulo e vai no meu ovócito, né?
e vai se movimentando ali com a cauda, pressionando ali na corona radiata para tentar entrar, soltando enzimas para abrir espaço nessa corona radiata. Na fase 2, ele está gerando mais enzimas e penetra a zona pelúcida. Na fase 3, tem essa fusão aqui da membrana plasmática do espermatozoide com a do ovócito e eles começam a liberar proteínas que vão bloquear a entrada de outros espermatozoides. Então, os outros espermatozoides eles não conseguem mais chegar aqui dentro, porque se chegasse, ia acabar tendo, se acontecer de 2 espermatozoides ao mesmo tempo entrar, vai acabar acontecendo um aborto. Então, aqui, na fase 4, a gente tem o final da segunda meiose do ovócito, formando um ovócito maduro, um óvulo. E os cromossomos maternos eles estão se condensando ali, formando esse pronúcleo aqui. Na fase 5, é vez do pronúcleo masculino ser formado, né? O núcleo do espermatozoide ele aumenta, ele se expande. O espermatozoide ele perde essa cauda dele, que vai ser usada como nutriente para nutrir o zigoto. E na última fase é quando tem essa fusão aqui dos dois pronúcleos. A camada que separa os dois, as membranas que envolvem os dois, elas têm uma lise, né? E aí se fundem os dois pronúcleos, fazendo com que acabe tendo ali a combinação genética. E essa parte da combinação genética é o que faz em si cada indivíduo ali ser único, né? Que vai ter metade dos cromossomos do pai, metade dos cromossomos da mãe, e vai combinar ali e proporcionar a variação da espécie. E aqui a gente tem basicamente o nosso concepto preparado para as próximas etapas antes da implantação. E aí a próxima parte que a gente vai ter é a clivagem. O que é a clivagem? É uma série de divisões dentro dessa célula que vai proporcionar um, um aumento de células ali, mas sem aumentar o volume. Por que não aumenta o volume? Porque continua tendo aqui essa zona pelúcida que está segurando, está contendo ali esse aumento, né? Nessa fase aqui, essa célula passa a se chamar blastômero. Então, a gente vai ter uma divisão dos blastômeros. Esse blastômero é cada uma das células aqui dentro, né? Então, a gente tinha um blastômero. E agora, na primeira fase, a gente tem uma divisão em 2. Então, se divide uma vez, formando 2 blastômeros. Se divide em 4, mais uma vez, formando 4 blastômeros. Se divide mais uma vez, formando 8 blastômeros. E a partir da quarta divisão, a gente passa a chamar de mórula, que essa mórula é quando a clivagem, as divisões, elas já escorreram tantas vezes e num espaço que não é possível aumentar, que elas começam a se compactar. E aí não solta mais. Essas bolinhas aqui, que parecem uvinhas, né, elas não se soltam mais, como se fosse um cachinho de uva bem apertado ali, bem junto, ao ponto de eles não conseguirem mais se soltar. E o que acontece se eles se soltarem? Se ali no meio das divisões um desse cachinho se solta, ele vai começar a se dividir sozinho e vai acontecer de formar gêmeos idênticos, né? Porque você vai ter duas mórulas sendo formadas ali dentro daquela mesma zona pelúcida. Então, esse é o momento que vai acontecer gêmeos idênticos. Se não acontecer gêmeos idênticos até aqui, se um blastômero não se soltar e se dividir, não vai acontecer mais para frente. Mais para frente não tem mais chance de acontecer gêmeos idênticos monozigóticos. E quando chega no quinto dia, essa mórula ela vai chegar lá na cavidade uterina.
E ela chega desse jeitinho aqui, né? Com várias divisões, é 16, depois divide de novo, e vai ficando cada vez mais compactada. No quinto dia, ela chega lá na cavidade uterina, lá no endométrio, onde ela vai, de fato, se fixar. E quando ela chega lá, vai entrando secreções, líquidos ali que tem dentro do útero, dentro dessa mórula, ou nesse momento já chama blastocisto? Não, mórula ainda. Dentro dessa mórula e vai tendo essa outra formação aqui. O líquido vai entrando e vai formando uma cavidade blastocística. O líquido ele vai empurrando as células dessa mórula para as extremidades, formando um espaço vazio, no caso está cheio de líquido, né? Um espaço dentro no qual esse líquido vai ocupar e concentra também algumas células ali em cima. E essas células têm essa conformação aí, tem nomes específicos, né? Ah, já está escrito aqui. É, a parte que fica em volta vai chamar trofoblasto, enquanto a parte que fica em cima dessa concentração aqui vai chamar embrioblasto. E cada um deles no futuro vai gerar partes diferentes desse feto, né? O embrioblasto ele vai formar em si o embrião, ele vai formar o embrião. Enquanto o trofoblasto ele vai virar os apêndices embrionários. O que são os apêndices embrionários? Cordão umbilical, placenta, cavidade amniótica, isso tudo vai vir dessas células ao redor, que é o trofoblasto. E à medida que vai entrando líquido ali dentro, vai tendo uma pressão maior nessa zona pelúcida e ela vai começando a se degenerar. E quando ela degenera, finalmente é o momento que vai acontecer a implantação do dessa célula, né? Que agora ela parou de ser mórula e passa a se chamar blastocisto. A partir do momento que começa a entrar esse líquido, formando a cavidade blastocística, dividindo em trofoblasto e embrioblasto, essa célula ela passa a se chamar blastocisto. Então, a partir do sexto ao sétimo dia, é quando o blastocisto ele vai sair dessa zona pelúcida. Enquanto ele está na zona pelúcida, ele vai chamar blastocisto inicial. Depois que ele sai da zona pelúcida, ele começa a se chamar blastocisto tardio. E aí, finalmente, ele vai poder conseguir se expandir. Até então, ele estava tendo a sua expansão restrita ali a essa zona pelúcida. E é quando também ele vai se fixar lá no endométrio. As células do. Ui, perdão. Pegando uma imagem aqui. As células aqui do trofoblasto, elas encostam no epitélio aqui do endométrio, né? Aqui a gente tem a camada funcional do endométrio, né? E a partir daqui começa a se fundir. Parte do trofoblasto ele começa a se fundir com o endométrio, formando essa outra parte aqui que se chama sincício trofoblasto. Então, a partir de agora, a gente vai ter sincício trofoblasto, que é a parte do meu blastocisto que se fundiu ao endométrio. A gente vai ter citotrofoblasto, que é a parte que está ao redor. A gente vai ter o embrioblasto, que é a parte concentrada aqui de células, né? E a gente vai passar a ter também o hipoblasto, que é essa concentração de células que está voltada para a cavidade blastocística. Cada um desses aqui vai ter o seu a, o que a sua a sua transformação, vai ter a sua função
mais para frente, né? Alguns vão se transformar em outras coisas, outros vão se dividindo um pouco mais e mudando de nome. Essa parte aqui é uma parte que acontece muitas divisões, tá? Sempre dividindo, 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 e só mais para frente que a gente vai na terceira semana que as células vão começar a se diferenciar para virar alguma coisa em si. Então aqui começou a implantação. No 7º dia, está no início da implantação. A gente termina a primeira semana, então, com o início dessa implantação, o nosso embrião parcialmente implantado. É legal saber dessa parte aqui sobre a fertilização in vitro. Por quê? Quando a gente está. Quando a mulher ela tem o interesse de fazer a fertilização in vitro, o que acontece? Ela é estimulada, né, a ter uma poliovulação, então ela vai liberar mais óvulos do que normalmente, né? Retira ali aqueles folículos já desenvolvidos e faz a fecundação in vitro, né? E aí você mantém essa célula se desenvolvendo in vitro até formar esse blastocisto, até chegar nessa etapa aqui de blastocisto. Opa! Até chegar nessa etapa aqui de blastocisto. E aí, quando tem essa etapa, esse blastocisto ele é inserido lá no fundo do útero para que ocorra a implantação mais longe possível do colo do útero, porque uma implantação perto do colo do útero pode gerar riscos nessa gestação devido à altura, né? Pode ter uma dilatação limitada ali por causa do local. E é isso que a gente tem de primeira semana. Então, primeira semana a gente tem a fecundação, né? Lembrando que o ovócito ele fica 48 horas esperando o espermatozoide. Depois que acontece a fecundação, são 72 horas para chegar ao útero. No 5º dia, o que acontece no 5º dia mesmo? Que eu já me perdi. No 5º dia, é quando chega, né? 48 horas, mas 72 horas é quando chega no útero, no endométrio. No final do 6º para o 7º dia, é quando esse blastocisto sai da zona pelúcida para poder implantar no útero, né? No final do 7º dia, essa célula aqui, com essa conformação, citotrofoblasto, cavidade blastocística, hipoblasto, embrioblasto e sincício trofoblasto, está parcialmente implantada. Essa implantação ela vai terminar lá no final da 2ª semana. E é isso que a gente tem de primeira semana.